nós estamos recebendo aqui no programa hoje a Dona Val, ela que sofreu muito com depressão e vai nos contar agora como ela superou isso, uma doença que parece incurável para muitas pessoas. Dona Val, tudo bem com a senhora? Tudo bom, bispo. Dona Val, e aí? Vamos do princípio. O que aconteceu na sua vida para a senhora desenvolver uma depressão? Problemas no meu relacionamento. O que houve? Era muitas traições por parte do meu esposo. Ele tinha amantes na rua. E por conta disso, eu ficava muito sozinha. A senhora descobriu essas traições logo no começo do casamento ou demorou muitos anos? Demorou um pouco. Porque, para mim, no começo, eu pensava que era tudo, né? No começo a gente não percebe muito, né? Mas aí com o passar do tempo, a gente vai vendo que vai mudando. Ele mudou o jeito dele? Mudou. Porque no começo ele era o quê? Ele era muito agradável, ele me tratava bem. Mas quando ele conseguiu ter esses relacionamentos da fora, ele passou a ser agressivo, né? Ele já não fazia mais, assim, tipo, as coisas que ele fazia antes, ele já passaram a não fazer mais, né? Em relação a mim, a nosso casamento. Ele estava frio. Sim, senhor. E aí, como que a senhora descobriu? Foi... Uma dessas amantes dele era na rua. Então, eu acabei descobrindo, uma vizinha me informou e eu acabei descobrindo a traição dele. E a outra, o ponto-chave foi quando ele começou a trabalhar e através desse trabalho, ele conheceu uma outra pessoa, né? E, inclusive, com essa pessoa, ele teve uma filha. Esse foi o ponto mesmo, meu fundo de poço. Porque, além dele ir para o trabalho, passava o dia todo fora, né? E à noite ele não voltava para casa, bispo. Ele já ficava na casa dela. E vocês já tinham filhos? 2 filhos. 2 filhos pequenos. E ele teve filho com outra mulher? Teve uma filha. E aí, como é que a senhora se sentiu? Então, eu ficava muito sozinho. Pelo fato de já ter uma rejeição antes e agora estaria novamente, né? Com essa outra, que no caso eu ficava mais sozinha com os meus filhos do que com ele. Porque se pelo menos ele viesse à noite para ficar, tudo bem, mas ele já ficava lá. Então eu ficava à noite sozinha com os meus filhos. Então eu ficava muito sozinha e chorava muito. Eu não dormia à noite, eu fiquei magra, eu fiquei muito, muito depressiva, eu fiquei muito mesmo. E, tipo assim, para ele assim era normal, era normal. Para ele assim não estava acontecendo nada. Mas eu sofria muito em casa e com tudo isso eu contraí a depressão e fiquei muito tempo, foi um ano já com essa doença e achava que não tinha cura, né? Porque quando a gente está com esse problema, as pessoas ao nosso redor acham até que é normal, né? É normal tu tá passando esse problema, é normal tu não tá sentindo nada, porque é uma coisa que a gente tenta esconder. Eu ficava muito tempo sozinha, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E à noite eu chorava muito. Muito mesmo, sozinha. Alguém falou para a senhora que era frescura? Tem gente que fala que é frescura, depressão. Não, porque aparentemente eles não viam aquilo como depressão, o meu problema, né? Então hoje é que a gente tem visto mais, está focado mais. Não se falava tanto a palavra depressão, né? Era normal para eles, um problema que tu está passando a mais, né, no casamento ou no qualquer área da tua vida. Então, a gente não fala muito de depressão, hoje não. Essa depressão chegou ao ponto de quê? A senhora teve problema de insônia, pensamentos ruins? Eu tive problema de insônia, eu não conseguia dormir e pensamentos que era só para tirar minha vida. Eu tentei 2 vezes o suicídio. A senhora chegou a tentar o suicídio? Sim, senhor. Fazendo o quê? Tomei veneno de rato. A senhora tomou veneno de rato? Sim, senhor. Chumbinho. Passava o que na sua cabeça? Que não tinha mais jeito para mim, que ele não ia deixar o que ele estava fazendo, né? E o melhor era eu acabar com a minha vida. E se morresse, ia acabar o sofrimento? Isso, se eu morresse, acabava com a minha vida. Mas e os filhos? A senhora não pensava nos filhos? Eu pensava na segunda tentativa, bispo, eu não cheguei a me cortar, porque ao mesmo tempo que vinha para mim me matar e tirar minha vida aqui e acabar aquilo, eu pensava nos meus 2 filhos, porque era só eu e eles 2. Tipo, ficava mais só eu e os 2. Então, se eu tirasse minha vida, eles iam ficar sozinhos. Da primeira vez a senhora tomou veneno, chegou a tomar um pouco? Tomei, eu fui pro hospital. É mesmo? Fui. E no hospital no hospital eles fizeram uma lavagem e conseguiu, porque eu não ingeri uma quantidade muito grande. Então, deu tempo de eu chegar lá e eles
fazer uma lavagem. E a segunda vez a senhora tentou se cortar. Sim, senhor. Que situação, hein? Então esse foi o ápice aí da sua depressão. Sim, senhor. Isso durou quanto tempo? 1 ano? 1 ano. Tá, depois de 1 ano, passou? Depois de 1 ano, eu conheci um vizinho, meus vizinhos, né? Que eles já estavam vendo aquela situação. Mas é assim, bispo, quando a gente está numa situação dessa, qualquer pessoa que venha falar com a gente não leva muito a sério. Então, eles viam o meu problema, mas às vezes eles não tinham como chegar a mim para falar, né? Que tinha um jeito, eles eram da igreja. Então, eles vendo o meu sofrimento há mais de 1 ano, né? Eles chegaram até a mim e me falaram que aquilo ali tinha cura. A senhora não tinha nenhuma religião ainda? Não, senhor. Cria em Deus, mas não tinha religião? Não, senhor. Eu vim do catolicismo. Dizia que era católica? Era, porque minha mãe era até hoje, né? Mas eu vim do catolicismo, então eu não conhecia nenhuma religião, ainda não tinha passado nenhuma. Nessa época de depressão, a senhora chegava a orar, a rezar na sua casa? Não, senhor. Também não recorria a Deus? Não, senhor. Aí o que aconteceu? Esses vizinhos lhe convidaram para a igreja? Sim, senhor. Eles já eram da igreja há bastante tempo. E aí da Igreja Universal? Sim, senhor. E eles me convidaram, eles chegaram para mim, olha, tem jeito, Val. Para isso que tu tá passando, tem jeito. E o único jeito é o Senhor Jesus. Aí me convidaram numa sexta-feira, né, para mim participar de uma reunião de sexta-feira, que ali eu ia ver o resultado. No começo eu resisti, porque eu não aceitou no começo? Não aceitei no momento, né? Mas eles não desistiram. Eles não desistiram, conseguiram me convencer a ir numa sexta-feira. E eu fui na sexta-feira, participei da reunião, passei mal. E ali fui atendida, né? E o obreiro me falou, você tá com um problema espiritual. Então, que você passou mal, né? Então, você tem que tratar. E para você tratar, você tem que continuar fazendo a corrente. Você tem que vir aos domingos para se encher do Espírito Santo, às quarta-feira. E eu concordei. Porque quando eu saí dali, bispo, eu já saí diferente do que eu estava antes. Porque antes eu só chorava, eu só pensava em morrer. E ali, quando eu saí dali, eu já saí com uma outra visão. Eu digo, realmente acontece. A senhora entendeu que era um problema espiritual. E ali a senhora já começou a se libertar daquela depressão. Sim, senhor. A senhora demorou muito tempo para voltar a dormir ou sentir melhor? Não, senhor. Não foi muito. Quando eu cheguei no mesmo dia, eu já senti uma diferença. Na questão do choro, porque eu... Aí já parou de chorar? Sim, senhor, já deixei de chorar mais, não chorava tanto. Mas o problema continuava lá, com ele, né? Então, eu disse, não, mas eu tenho que focar no altar, porque ali eu vi diferença. E eu deixei ele, bispo, foquei no altar e esqueci o problema que eu estava passando com ele, porque era através daquele problema que estava causando aquilo ali. E aí, daí pra frente, o que a senhora continuou indo, fazendo? Continuei indo, fazendo as correntes, que é muito importante para que a gente tenha ver o resultado. É importante que você pratique. Quando eu passei a praticar, né, eu vi o resultado daquilo que eu estava passando, que eu achava que não tinha jeito. Demorou quanto tempo para a senhora se livrar da depressão? Bispo, eu acredito que uns 3 anos. Uns 3 anos, tipo assim, eu fiquei na igreja e tive que me afastei uma vez ainda. Passei um tempo ainda afastada, depois eu voltei novamente, que foi em 2015 eu voltei, né? E de lá pra cá eu não saí mais, não pretendo sair. Aí pegou firme? Peguei firme. Tá bom. Como é que a senhora tá hoje? Dentro da senhora, começando aí dentro, a senhora tinha aí, não dormia, chorava muito, aquela depressão, tentou se matar. Ansiedade. Como é que a senhora tá por dentro? Hoje eu tenho paz. A paz que o Senhor Jesus, ele promete, né? Quando a gente busca ele, a gente tem a paz de espírito. Né? Hoje eu tenho o Espírito Santo, né? Já fui batizado nas águas, então hoje eu tenho vida. Hoje eu posso falar para a pessoa que tem esse problema de depressão que tem cura, se a gente obedecer. Obedecer, praticar, tem cura. A senhora dorme bem? Sim, senhor. Não tentou mais se matar? Não, senhor. E o marido, aconteceu o que com ele? O nosso casamento foi restaurado. A gente casou. Como? Mas espera aí. Ele estava com outra mulher antes. Até a senhora contar antes, ele estava com outra mulher lhe traindo. O que mudou? Ele deixou. Ele deixou ela? Sim, senhor. Como é que eu estou lhe dizendo? Eu deixei ele, não
não foquei mais no problema. Então... A senhora parou de viver em função dele. Dele, que eu vivia em função dele. Por isso o choro, né, aquelas coisas, porque eu achava que só ele me completava. Ele era o seu mundo, aí ele traiu a senhora. Sim. Então, quando eu parti para o altar e foquei, então aquilo ali eu deixei e Deus foi restaurando. Então, ele deixou a amante, ele deixou... Tudo que ele fazia antes, ele deixou de fazer, né? Hoje, ele é uma bênção. A gente casamos, a gente morava junto. Nessa época foi a idade do meu filho, 23 anos, a gente viveu morando junto. Porque ele não queria casar. É mesmo? Não, senhor. Aí depois ele pediu em casamento? Depois pedimos em casamento, ele me pediu em casamento e aceitou casar na igreja. Vocês casaram na igreja direitinho? Sim, senhor, casamos aqui. Como é que tá os filhos? Os filhos hoje estão uma bênção. Todos dois casados, né? Tem família, suas famílias. E tá uma bênção. Então aí, o casamento foi restaurado, os filhos estão bem, principalmente dentro da senhora. Dentro de mim. A senhora não teve mais depressão? Não, senhor. Tem paz? Tenho paz. Tá resolvido o problema. Mas os problemas não tiram a minha paz. É isso que eu ia lhe perguntar. Hoje, quando a senhora passa um problema, uma situação, seja lá no trabalho, com o filho, a senhora já é avó, já? Sim, senhor. Já tem neto, com os netos? 2 netinhos. É. Isso não lhe abala mais ao ponto da senhora ficar com depressão? Não, senhor. Tá bem. Estou bem. Bom, você que está ouvindo o programa aí agora, você que está nos assistindo e também está aí enfrentando um quadro depressivo. Você teve a perda de um relacionamento, de um emprego, um sonho que foi frustrado, uma traição. E isso doeu tanto, tem doído tanto na sua alma que você já não dorme mais, não come mais, não tem mais paz, não vive mais. E tem tido pensamentos que não tem solução, que o único jeito é tirar a sua vida. A dona Val, que está aqui com a gente, pensava assim, ela chegou a tomar veneno de ratos para tirar a vida dela, mesmo com 2 crianças pequenas. Parou no hospital. Se você também está aí assim, pensando constantemente, não tem jeito, eu tenho que morrer, eu tenho que tirar minha vida, pare, não faça isso. Tem jeito sim, e nós estamos mostrando para você o caminho. Faça o que ela fez. Procure a Universal mais perto de você. Talvez já tenha até alguém que está lhe convidando e você está aí resistindo, como um dia ela resistiu. Deus está lhe mostrando o caminho, a cura para essa depressão. Procure aí a Universal mais perto de você. Aqui em São Luís, nós temos vários endereços. O principal é aqui no centro, no Canto da Fabril, na Rua Oswaldo Cruz, 1600. Ou então aí, perto da sua casa, você pode acessar o nosso site, que é universal.org/localizar e encontrar aí o endereço perto de você. Eu queria agradecer a Dona Val. Dona Val, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora muito Amém. mais. Bom, eu vou ao intervalo, eu volto já. Quando o cansaço chegar a ti, pra tua fé desanimar, e a dor da alma for difícil suportar, por conta de um amor não correspondido. Quando as palavras de quem te cobra aumentarem a solidão e te trouxerem o pavor ao coração e a sensação de que você ficou sozinho, Deus é a resposta pra você. Quando as portas se fecharem nesse mundo, o seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta pra você. Quando os
os amigos todos te abandonarem e os recursos desse mundo se esgotarem, Ele é comigo e também quer ser com você. Quando o passado tentar mostrar que o presente é o seu fim e as injustiças te impedirem de seguir e parecer que a sua luta está perdida, Deus é a resposta para você. Quando as portas se fecharem nesse mundo, o seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta para você. Quando os amigos todos te abandonarem e os recursos desse mundo se esgotarem, Ele é comigo e também quer ser com você. Quer ser com você. Bom, nós vamos agora fazer a oração. Você que está em casa, ou aí no hospital, no trabalho, se você tem condições, pegue um copo com água, ou uma garrafinha com água. Nós vamos abençoar essa água no momento de oração, para que você beba ela após a oração e receba saúde e forças para se levantar, lutar e vencer aí os seus problemas pela fé. Bom, se você crê, vamos falar com Deus, é momento de oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agora oramos pelos depressivos, por aqueles que estão como a Dona Val, essa mulher que foi traída e o mundo acabou para ela. E ela que tem pensado em fazer uma besteira, em tirar a vida. Nem pensando nos filhos, pensando apenas em tirar essa dor. Eu oro, meu Pai, por essa que está assim, entregue à tristeza, ao ódio, às mágoas. Essa pessoa que está agora em um hospital, lutando contra uma doença que parece que não tem cura. Mas para o Senhor, nenhuma doença é incurável. Então, meu Pai, toca nessa vida e opera o milagre. Nós intercedemos agora pelas famílias, essa família que está dividida, essa família que está sofrendo com um filho que está usando drogas, com alguém que está desaparecido. Os dias passaram e essa pessoa não tem notícias, com essa que está aí agora, passando o pior momento da vida. Já teve muitos problemas, mas o que acontece hoje, ela nunca imaginou. Abençoa, meu Pai, esse copo com água, que essa água seja consagrada para trazer saúde para quem não tem, forças para quem está fraco, para levantar quem está caído, para iluminar aquele que está em trevas. Nós consagramos e abençoamos a todos que participam desse programa. Receba aí a paz, seja abençoado, abençoada, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Se você crê, então beba com fé aí o seu copo com água.
Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus ouviu aí a sua oração e já está lhe respondendo. Se você quiser a nossa ajuda, mediante o que você tem visto aqui nos programas, nós podemos lhe ajudar e você não paga nada. Procure uma Universal perto da sua casa. Aqui em São Luís, no centro, fica na rua Oswaldo Cruz, 1600, é no Canto da Fabril, diariamente e principalmente aos domingos, às 9h30 da manhã. Se você quiser outro endereço, acesse o nosso site aí agora, que é universal.org/localizar, tá bom? Olha, muita luz para você, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.